Olá, hoje a gente vai fazer uma exploração focada, num tema bem central em várias tradições, né? O que realmente significa idolatria? Isso, A gente vai mergulhar em alguns ensinamentos, alguns estudos bíblicos que recebemos, olhando passagens como Gálatas, Coríntios, Hebreus. exato. O objetivo aqui é entender como essas fontes veem a idolatria, que, pelo que parece, vai bem além da ideia de estátua, sabe? E por que consideram isso algo, prejudicial? Exatamente. O ponto central, acho, nesses materiais é tentar distinguir, né, entre uma conexão espiritual que é genuína e, por outro lado, uma dependência de formas externas. Ou talvez uma devoção que se perdeu um pouco. Que se desviou. Isso, que desviou do alvo. É uma análise sobre onde, para essas interpretações, a lealdade do coração deveria estar de verdade. Certo. Então, vamos começar a desembrulhar isso. Um ponto de partida comum que aparece bastante nas fontes é Gálatas 5:20. Uhum, Ali lista idolatria junto com as obras da carne. Mas a interpretação que eles trazem vai além. Mencionam que a palavra grega mesmo, eidolatreia, não é só sobre adorar imagem física. não, não se limita a isso. E um ponto-chave que eles levantam vem de Colossenses 3,5, que compara a avareza, tipo o desejo exagerado por coisas, à idolatria. Isso, nossa, amplia demais o conceito, né? Sem dúvida, amplia muito. E essa ampliação, ela se conecta com um argumento bem forte nesses estudos. A ligação dessa idolatria mais ampla com o culto a entidades espirituais que não são Deus. Ah, entendi. Eles citam 1 Coríntios 10, que por sua vez lembra Deuteronômio 32, para dizer que o problema não é tanto o objeto, o ídolo em si. Que uma das fontes até diz que não é nada. Exato, o ídolo nada é. Mas a questão é a força espiritual que pode estar ali por trás. Ou, mais no fundo ainda, a lealdade do coração que foi desviada de Deus para outra coisa qualquer. Qualquer coisa mesmo. Poder, dinheiro. Poder, dinheiro, pessoas, ideologias. Uma das pregações até começa com uma oração pedindo para não idolatrar homens, políticos, coisas. É bem direto. E tem aquele chamado claro, né? 1 Coríntios 10:14. Fugir da idolatria. E como um contraponto a essa ideia da lealdade desviada, os materiais dão muito destaque para 2 Coríntios 6,16. Sim, o corpo como templo. Exato, o corpo do fiel como santuário do Deus vivente. Isso já traz uma implicação bem direta de separação, né? De influências não impuras. Um chamado para se retirar do meio deles, como diz a passagem. Pois é. Se reforçar essa ideia de um templo vivo unificado internamente. Isso leva a outro conceito que eles exploram bastante. Latreia ou latreu. São os termos gregos para serviço, para adoração genuína. Ah, sim. As fontes fazem um contraste, sabe? Entre os rituais da antiga aliança que Hebreus 9:10 descrevem como incapazes de aperfeiçoar a consciência e o que Romanos 12:1 chama de culto racional. O culto racional? É, a interpretação que apresentam é que esse culto verdadeiro seria oferecer a própria vida a Deus. Um serviço guiado pela palavra dele, pelo Espírito. E é interessante que o estudo nota uma mudança de ênfase. Que mudança! Do temor, o phobos, lá na versão grega de Deuteronômio 6,13, para adoração, em Mateus 4,10. E Lucas 1,74 fala em servir a Deus sem temor, áfobos. Isso sugere uma adoração que vem mais do amor, do entendimento e não do medo, né? Faz sentido. E seguindo essa linha do interno versus o externo, os estudos também olham para a palavra eidos. Eidos, a forma. Isso, que se refere à forma, à aparência externa. Eles apontam que não é algo ruim por si só. Lucas 3:22 descreve o Espírito Santo descendo em forma corpórea, com esse eidos, né? Como pomba. Foi uma manifestação visível com um propósito claro. Sim, para testemunho. Mas o contraponto principal, segundo essas interpretações, vem de 2 Coríntios 5,7. Andamos por fé e não pelo que vemos. Ah, claro. E esse vemos aí está ligado justamente ao eidos, à aparência externa. A mensagem que eles tiram disso é um chamado para a gente não depender das formas visíveis, das estruturas do mundo. Até porque lembram de 1 João 5:19, Exato, que diz que o mundo inteiro jaz no maligno. exato.
Então, o foco deve ser na realidade espiritual, que é invisível, e que a gente acessa pela fé, pelo conhecimento de Cristo. A adoração autêntica, nesse sentido, vai além do que o olho vê. Então, para a gente amarrar isso tudo, qual seria a mensagem central dessas fontes? Parece que é isso, a verdadeira devoção é vista como algo interno, do coração mesmo, guiada pelo Espírito, baseada no conhecimento da palavra, no amor. E não na dependência de formas externas. Exato. E se distancia do medo ou de ter prioridades erradas, como, sei lá, a avareza ou a veneração de pessoas ou de bens. E isso, claro, leva a gente a pensar, né? Se a gente adota essa perspectiva que foi apresentada, de uma adoração que é principalmente interna, e uma definição de idolatria tão ampla assim, como qualquer lealdade fundamental que não esteja em Deus, que áreas da nossa vida, do dia a dia, poderiam ser olhadas de novo? Onde é que a nossa atenção principal, a nossa devoção, está sendo colocada de verdade? Fica aí a pergunta para a gente refletir.